Boa tarde, meu nome é Janaína de Freitas, eu faço licenciatura em Letras, Ensino à Distância na Uninterpolo Carazinho e esse é meu estágio supervisionado sobre gestão educacional. Orientar professores, coordenar a construção e atualização de projetos políticos pedagógicos, analisar os resultados de aprendizagem dos estudantes e liderar a elaboração de caminhos de melhoria, garantir espaços de participação da comunidade escolar, administrar finanças, recursos humanos e estrutura e muito mais, são tantas as responsabilidades de quem assume a gestão em educação que compreender seu total escopo, assim como definir seu significado, não são tarefas simples. Dessa forma, este conteúdo foi pensado não só para vice-diretores, coordenadores pedagógicos, professores e demais agentes que atuam diretamente nas escolas, mas também para profissionais que atuam nas instâncias regionais e secretarias, de modo que contribua para a ampliação do repertório na gestão. Sobre o complexo e dinâmico campo da gestão e educação, especialmente da gestão da educação pública no Brasil. Ainda que hoje o atendimento da importância de uma gestão qualificada para a educação seja minimamente de senso comum, esse pensamento vem sendo fortalecido ao longo das últimas décadas, apoiado sobretudo por meio de iniciativas de ações, programas e geração de conhecimento de diversas propostas elaboradas por diferentes agentes que atuam para aprimorá-la. As escolas precisam valorizar a diversidade da comunidade escolar e promover a equidade de suas aprendizagens, assegurando o atendimento de suas necessidades coletivas e individuais, de modo que seu papel na formação individual possibilite a construção de uma cultura de respeito à diversidade e combate das desigualdades. Para cumprir esses objetivos, a gestão escolar deve ser entendida como a organização de recursos e pessoas em torno do cumprimento desses objetivos, sempre colocando o estudante no centro. Consequentemente, ela implica em identificar, adquirir, mobilizar, coordenar e utilizar recursos sociais, materiais e culturais que estruturam condições favoráveis para o desenvolvimento integral do estudante na escola, dando igual atenção às dimensões pedagógicas e administrativas de cada instituição, sempre sobre uma perspectiva democrática. Ela depende da concepção de lideranças escolares formadas a partir de um processo de influência intencional que um indivíduo ou um grupo de indivíduos exerce sobre contextos, pessoas ou processos, propondo uma direção, objetivos compartilhados. Para garantir o cumprimento dos propósitos, a gestão e a educação também precisa que as diferentes instâncias sejam qualificadas e conscientes do seu papel no ecossistema da educação básica. Ainda que possua um longo caminho pela frente, a importância da gestão e educação é definida por alguns marcos legislativos. A Constituição Federal de 1988 define a educação como um direito básico e responsabilidade do Estado e da sociedade. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases prevê progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de controle financeiro para as escolas. Em 2014, o Plano Nacional da Educação, em sua meta 19, a gestão democrática. Mais recentemente, sobretudo por conta das exigências pedagógicas, o Conselho Nacional da Educação, CNE, estabeleceu por meio da Resolução CNE-CP número 2 de 2019 as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. Instituiu a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Assim, a continuidade do debate acerca dessas regulamentações trouxe à luz a necessidade de um entendimento legal mais preciso sobre o papel dos gestores escolares. Começou assim a formatação de uma matriz nacional comum de competências do diretor escolar, de modo a oferecer referenciais de atuação a diretores e vice-diretores, para a construção de uma gestão que favoreça o cumprimento pleno dos objetivos da educação básica, já previstos em legislação anteriores e que atualmente está em fase de revisão,
após consulta pública, aponta algumas habilidades necessárias a uma gestão escolar que seja capaz de impactar positivamente a vida de estudantes e comunidade escolar, conforme o seguinte: é essencial que o diretor, no contexto de uma abordagem transformacional de liderança, tenha capacidade de criar trabalho colaborativo e comunidades de aprendizagens dentro de sua escola, ao mesmo tempo que mantenha o foco nas atividades pedagógicas. O diretor que apresenta o estilo de liderança transformacional é capaz de construir uma visão para a unidade escolar, apresentando caminhos, reestruturando e alinhando a escola. O gestor com as competências e habilidades transformacionais é capaz de desenvolver o time e o currículo, atribuindo altas expectativas para o grupo e com grande envolvimento da comunidade externa da cultura escolar. O debate para regulamentar essa questão se prova necessário em meio às transformações do ecossistema educacional do século XXI. Para muito além da administração financeira de cada instituição, cabe ao gestor implementar novas diretrizes curriculares, construir uma gestão democrática, fomentar a formação de educadores e comandar processos de implementação de ensino híbrido e remoto que foram escancarados pela pandemia. No passado, gestão significava gerenciamento dos recursos financeiros da escola. O diretor era como um administrador, cujos objetivos eram usar o dinheiro recebido e prestar contas de como utilizou. No novo modelo da escola, o papel do gestor muda radicalmente, porque ele precisa ser um líder da comunidade educacional, a fim de que ela atinja seus objetivos. A liderança adaptativa diferencia os problemas técnicos aos desafios adaptativos, sendo os primeiros aqueles que se podem resolver a partir de conhecimentos, recursos e processos já utilizados, da mesma forma que acontece com a prescrição de um remédio por um médico ou o uso de máquinas por um engenheiro. Mas os desafios adaptativos são muito difíceis. Os desafios adaptativos requerem a gestão do imprevisível, pedem novos conhecimentos e experimentação, envolvem mais tempo e pessoas, e a mudanças de comportamentos. Já a liderança de cuidado parte do pressuposto que as relações interpessoais estão no centro de fazer das organizações. Então precisam ser cuidadas para que sejam positivas e frutíferas, sobretudo numa situação de pandemia. Na liderança de cuidado, a função mais importante dos dirigentes da organização é cuidar do que ocorre dentro dela, alimentar essa boa relação e principalmente alimentar a confiança entre os distintos membros da organização. Então, é fundamental para a liderança não apenas desafiar o grupo para resolver o problema em conjunto, mas estar sempre presente para que o grupo se cuide e mantenha relações positivas entre seus membros. Por fim, a abordagem da liderança distribuída remete a uma participação ampla de todos os membros da comunidade escolar no que ali acontece. É a teoria que defende que existem muitas lideranças na escola e que estejam todas elas alinhadas ao mesmo objetivo. Estar preparado para atingir esses objetivos com certeza envolve a capacitação e profissionalização dos gestores. Entretanto, para além disso, é preciso desenvolver olhares conceituais que favoreçam a criação de metodologias e técnicas adequadas ao cumprimento desses desafios. Ao longo dos últimos anos, dezenas de estudos, pesquisas, trabalhos acadêmicos e ações desenvolvidas por escolas, governo e organizações do terceiro setor abordam visões conceituais sobre a maneira mais adequada de fazer gestão em educação. Pontuamos a seguir os preceitos de 3 visões conceituais, ponderando seus pontos fortes e também críticas, direcionadas para cada proposta. Importante destacar que esses entendimentos podem ajudar a guiar decisões e ações de gestão, mas sempre considerando a realidade de cada estado, município e instituição de ensino. A gestão democrática. Ela é prevista na Constituição Brasileira e mais recentemente incluída como meta Plano Nacional da Educação, PNE de 2014. A gestão democrática, além de princípios fundamentais para quase todas as vertentes que estudam gestão, é considerada por muitos gestores, professores, pesquisadores, acadêmicos e instituição do terceiro setor como base conceitual que desdobra em modo de ação fundamentado da participação dos profissionais da educação,
das famílias, comunidades na gestão das escolas. É preciso estabelecer uma concepção democrática em todas as instâncias da escola, não limitando-se às ferramentas essencialmente formais da democracia, mas também na própria relação entre educadores e estudantes. O principal indício de uma gestão escolar verdadeiramente democrática é a democracia, que se realiza na própria sala de aula. Não é incomum observar-se escolas em que, não obstante a existência de mecanismos democráticos de participação nas decisões, como eleição de diretores, conselho de escola, grêmio estudantil, associação de pais e outros, a situação do ensino permanece autoritária, contrariando o preceito administrativo básico da educação entre meios e fins. A gestão democrática depende da construção cultural, do respeito aos diferentes pontos de vista e às responsabilidades construídas no meio escolar. Nesse contexto de ampliação de direitos e participação direta, a ideia de trabalho coletivo só pode ser construída sobre o pressuposto de uma gestão democrática, ou seja, o trabalho coletivo pautado nos princípios legais, mesmo que genericamente presente na legislação citadas, só pode acontecer de fato quando construímos juntos e aprendemos a respeitar os mais diferentes pontos de vista, sem perder a clareza sobre nossas responsabilidades individuais e coletivas na escola. Nessa perspectiva do mundo real, as escolas possuem diretrizes definidas pelas secretarias e sistemas de ensino a que estão vinculadas. Além disso, atuar democraticamente envolve muito mais aprendizado de todos os envolvidos e também a construção de conhecimentos que só é possível por meio de experiências de participação elaboradas ao longo do tempo. O entendimento do princípio da gestão democrática do ensino público como sendo referido estritamente às escolas é uma redução severa da compreensão, uma vez que nossas escolas públicas estão vinculadas a sistemas de ensino que definem suas próprias normas, diretrizes e outras regulações. Outro fato importante presente na ideia de trabalho coletivo é o de estar suposto na prática que todos nós sabemos trabalhar coletivamente. Trata-se de uma suposição falsa, do mesmo modo que a democracia não se realiza pelo simples fato de termos uma legislação. O trabalho coletivo e a gestão democrática da escola precisam ser construídos e aprendidos por todos, diretores, coordenadores, supervisores, estudantes e também os gestores diretos dos sistemas. Gerencialismo na gestão e na educação. Essa perspectiva prevê uma aproximação da gestão e educação praticada na rede pública, com princípios básicos da administração empresarial, buscando, por exemplo, o uso controlado de recursos, avaliação constante do desempenho dos profissionais, redução da burocracia comum na estrutura estatal, entre outros. É uma proposta que faz parte de um movimento mais amplo dentro da administração pública e tem como posicionamento a adoção desses mecanismos como meio para melhorar o serviço público oferecido à população em diversas atividades. Os defensores do gerencialismo enfatizam a necessidade dos gestores públicos buscar o setor privado como referência da qualidade na implementação das políticas. Nesse contexto, diante de vários conceitos e tendências, há uma ênfase na defesa do modelo gerencial por diversos atores políticos que, por sua vez, investem na disseminação das ideias gerencialistas, adotando primordialmente um discurso em prol da melhoria da qualidade dos serviços públicos. Especificamente na educação, essa perspectiva prevê amplo uso das tecnologias para facilitar os processos administrativos, profissionalização de gestão de recursos no modelo empresarial, comparando orçamentos ou resultados obtidos, ferramentas de desempenho dos profissionais e, em alguns casos, bônus e prêmios para construírem melhores resultados. A meta dela é elevar os índices de educação no Brasil, da educação básica estadual, sobretudo as avaliações do IDEB, do Sistema da Avaliação de Educação de Pernambuco. A criação desse programa resultou na instituição de bônus de desempenho educacional, BDE, uma premiação por resultados destinados aos servidores das unidades escolares da rede pública em função do seu desempenho no processo educacional, de acordo com metas e condições fixadas em decreto do Poder Executivo. Entre as desvantagens associadas a essa medida, por exemplo, existe a dificuldade de medir a performance de cada docente, pela subjetividade do trabalho apresentado. A adoção de um sistema baseado em competição e não cooperação entre os professores e o risco de confundir um aumento de carga horária com melhor desempenho
configurando situações que somente servidores que trabalham além das suas horas normais recebem as bonificações. É o prejuízo. Então, a gestão para o avanço. Nessa perspectiva conceitual, as políticas públicas em educação devem acontecer de maneira articulada, coerente e integrada entre todos os envolvidos na gestão, desde as secretarias de educação até os professores. A formação e a capacitação frequente de todos os profissionais é essencial, e o trabalho de todos é guiado pelo comprometimento em avançar cada vez mais na qualidade da educação oferecida aos estudantes. De natureza analítica e ao mesmo tempo prática, essa perspectiva prevê alta importância do trio de gestores, direção, vice-direção, coordenação pedagógica, mas sem descuidar dos aspectos fundamentais da gestão democrática. Da mesma forma, a autonomia administrativa e financeira das escolas é essencial, mas deve ocorrer em conjunto com a integração entre as demais instâncias, como as secretarias de educação local. Seguindo, então, premissa da boa gestão. Planeje e coloque em prática um projeto de mudanças da realidade com base em evidências, exercendo liderança para que esse projeto seja compartilhado e perseguido pelos diferentes atores, traduzido em metas, objetivos e ciclos de melhoria. Desencadeia processos que atenam aos direitos da educação e aprendizagem de todos, tendo como base os princípios da eficiência, eficácia e efetividade, combinados com os da equidade e justiça. Privilegia processos de ensino-aprendizagem de qualidade e a mobilização dos estudantes em torno da produção e fruição de conhecimento. Atua de modo a expressar compromisso com a oferta, manutenção e qualidade de estrutura e recursos humanos, pedagógicos, físicos, financeiros, administrativos, relacionais e étnicos políticos, fomentando a reciprocidade e convergência entre domínios. É democrática e colaborativa, reconhece a visão estratégica e mantém uma atitude de avanço contínuo. Alguns aspectos-chave da gestão para o avanço são o uso de indicadores para a construção de evidências, a aprendizagem contínua dos profissionais nas habilidades necessárias, que são mapeadas a partir dessas evidências e fundamentais para a elaboração dos currículos e das ações necessárias para atingir os avanços na aprendizagem dos estudantes. Periodicamente, as intervenções e ações adotadas do ciclo são avaliadas para gerar novos indicadores e assim seguir esse processo, denominado marco da gestão. Avaliação. Essa abordagem é fundamental, sobretudo no planejamento complexo das secretarias estaduais e municipais de educação, pois cabe a elas analisar os indicadores, pontuar as evidências e orientar as escolas nas ações necessárias, bem como fornecer informações específicas para qualificar habilidades dos gestores das instituições e dos professores. A gestão para o avanço não se limita à aplicação dessas metodologias e pode prever outros meios de organizar ações estratégicas de gestão. Assim, essa escolha depende da realidade de cada instituição. Entretanto, o uso de evidências e indicadores, o mapeamento de objetivos e metas, elaboração de ações de intervenção, avaliar resultados e compará-los com as metas e assim reiniciar o ciclo é fundamental. Confira os exemplos práticos de metodologia possível para a aplicação dessa abordagem diretamente nas escolas. Vou passar agora. Então, a adaptação do PDCA para a educação. Aprendizado e melhorias constantes como práticas de gestão para o avanço. Adapta questões fundamentais da pesquisa científica. A definição da hipótese, experimento e avaliação para o trabalho da gestão. A sigla é referente às palavras em inglês plan, de planejar, referente a elaborar hipóteses da partida e ações, do, de fazer, referente a colocar essas ações em prática, check, de checar, referente a observar os resultados alcançados e act, de agir, referente a usar essa observação para modificar, suspender ou aplicar novas ações para a resolução do desafio. Por sua característica cíclica e o acompanhamento de constante de todas as ações que estão sendo executadas, esse ciclo possibilita que o gestor qualifique o seu olhar sobre cada ação e realize as intervenções necessárias em períodos mais curtos de tempo, como ao final de cada trimestre escolar, por exemplo. Como aplicar cada fase do ciclo PDCA na gestão escolar?
Planejar. Identificar as questões que precisam ser enfrentadas, consultar indicadores educacionais, buscar evidências, definir hipóteses e as ações que serão executadas para resolver essas hipóteses e atingir cada meta, seja ela o combate à evasão escolar, melhoria na avaliação dos estudantes, combate às desigualdades, entre outros. Executar. Colocar as ações em práticas a partir do planejamento e hipóteses definidas. Importante que as ações possuam mecanismos de registro e meio claro de medir seus resultados. Checar. Fazer verificações periódicas dos resultados das ações planejadas, avaliando se as hipóteses são verdadeiras e se os impactos estão sendo positivos. Se não estiver funcionando, é preciso elaborar novas ações ou modificar as que já estiverem em andamento. Agir. Colocar em prática as novas ações e ajustes elaborados na fase anterior, bem como na execução. É preciso ter meios de registrar tudo o que foi feito e ferramentas claras de mensuração. Esse ciclo se alimenta constantemente de modo que cada vez que as 4 fases se completam, iniciam novos planejamentos, visando o avanço contínuo da resolução dos desafios enfrentados pelos gestores. Entre os desafios associados à perspectiva da gestão para o avanço está a necessidade de profissionais que garantam a relação constante entre as secretarias da educação e os gestores da relação das escolas. Em geral, técnicos capacitados especificamente para essas questões, bem como outros profissionais de apoio para os diretores, de modo a mantê-los livres do excesso de tarefas burocráticas envolvidas na administração pública, para dar mais atenção ao trabalho analítico. Entretanto, em cenários de pouca infraestrutura e financiamento, em que muitas instituições estão inseridas, ter esse tipo de profissional à disposição pode ser inviável. Além disso, como em qualquer perspectiva com base em pensamento científico, em muitos casos as hipóteses se provam não condizentes com a realidade. Dessa forma, a avaliação dos resultados e construção de novas ações a partir deles deve ocorrer constantemente, sempre visando mais qualidade de aprendizagem para os estudantes. Assim, essa perspectiva exige mais tempo e comprometimento de todos os envolvidos no ciclo para seguir funcionando. O ecossistema da educação é complexo e atuar nele como gestor é mais ainda. Nesse especial, apresentamos alguns caminhos possíveis para a qualificação possível dos processos. Entretanto, muitas decisões dependem amplamente do contexto de cada Secretaria Regional de Educação e escola. E, nesse caso, criar e viver experiências diferentes da gestão é o melhor caminho para a construção do conhecimento. Obrigada.